Você sabe o que esses meninos têm a ver com isso? A extrema popularização das músicas coreanas, K-pop, K-drama, doramas, tudo que envolve a Coreia, teve também a sua importância na confeitaria. Tudo isso é por causa da Hallyu Wave, gente, a onda coreana. Os lunchbox cakes, bento cake, bolo minimalista, bolo na lancheira, eles foram criados na Coreia e se tornaram muito famosos em toda a Ásia, depois no mundo todo, e agora está chegando no Brasil também. Bento, por causa de um termo japonês que é literalmente traduzido para conveniente, prático, e o que seria pra gente, sabe o que? As nossas marmitas que a gente leva pro trabalho. Você acredita nisso? Esses bolos, eles têm como marca deles serem pequenos, na lancheira, né, numa caixinha pequenininha e com detalhes bem minimalistas. Aqui eu fiz um ursinho de desenho animado, fiz uns balãozinhos também e escrevi, gente, espero que eu escrevi correto, eu pesquisei, viu? Parabéns, feliz aniversário em coreano, para homenagear esse país que que criou esses lindos bolos pra gente comer. Pelo fato deles serem pequenininhos assim, é uma ótima opção pro takeaway. Então, olha, imagina só uma pessoa que você ama, que você gosta, recebendo esse bolinho lá pelo aplicativo de delivery, ou então até mesmo, às vezes você mesmo leva de surpresa. E sabe o que é legal desse bolo, gente? Ele não necessita de muita técnica. Parece que é difícil assim, porque é bem minimalista, mas ele é um bolo que você pode treinar muito nele, pelo fato de ser pequeno, de ser mais assim, desenhos. Claro que tem alguns que são mais elaborados, mas desenho, florzinha, aquele do emoji, smile, é muito fácil de fazer. Então vem comigo para você aprender. Para o bolo esponjoso coreano, vamos precisar desses itens: peneire a farinha juntamente com o chocolate em pó. Em um recipiente, junte a manteiga, o leite e a glucose de milho. Na Coreia, eles usam muito o maple syrup, o xarope de bordo. Porém, como é algo de difícil acesso no Brasil, vamos substituir por mel ou glucose de milho. Adicione também a pitadinha de sal, leve ao banho-maria ou ao micro-ondas para derreter e fazer um líquido. Fique atento para que esse líquido não ferva, por causa da glucose, já que ela não pode ferver. Agora pegue os ovos, junte o açúcar e você vai levar essa mistura de ovos e açúcar ao banho-maria. Você vai mexendo com um fouet ou então com o próprio aro da batedeira até que o açúcar esteja completamente dissolvido nos ovos e também esses ovos já tenham ficado um pouco mornos. Uma temperatura, se você tem termômetro, uma temperatura ideal é a de 50 graus. Isso vai fazer com que o seu bolo fique mais esponjoso e com que os ovos batam mais e dê mais espuma. Agora que minha massa praticamente depois de 10 minutos quadriplicou de tamanho, eu vou adicionar os farináceos. Vou mexer com bastante delicadeza porque essa é uma massa esponjosa, então eu preciso de ter cuidado para não perder o ar da clara do ovo. Depois eu vou separar aproximadamente 2 a 3 colheres dessa massa em um recipiente.
Junte bem rapidamente aquele líquido que a gente fez. Misture bem rápido por causa da perca das bolhas de ar. Adicione também um pouquinho de essência de baunilha. Unte essa misturinha na massa do recipiente maior, bem rapidinho, com delicadeza. Dissolva ela no restante da massa. Leve para um tabuleiro coberto com papel manteiga. E forno 12, 15 minutos, 180 graus. Vou fazer o buttercream agora. No caso, na Coreia, eles usam muito uma cobertura feita com creme de leite fresco e cream cheese. Porém, é uma cobertura mais sensível, só que como no Brasil é muito calor, é melhor pra gente que seja o buttercream ou então chantininho. Mas buttercream é bem melhor do que chantininho, fala sério, né, gente? Olha, a massa ficou linda, bem assada. Vou pegar o meu aro de 8 centímetros de diâmetro. Faço o corte bem junto à rebarba para não desperdiçar muita massa. E como vocês podem ver, a massa, gente, ficou muito fofa. Nossa, tá perfeito. Vou utilizar um disco de isopor porque é mais higiênico, né? Agora eu vou pegar meu buttercream. Nesse daqui eu coloquei um pouco de leite em pó porque eu utilizei ele também para fazer o recheio. Eu tinha uma caldinha pronta de chocolate, então eu dei uma leve umedecida. Não coloco muito porque senão o bolo fica muito úmido e corre o risco de desestruturar no transporte. Vou espatular o buttercream em volta do bolo. Nesse caso, eu fiz só uma pré-blindagem porque eu iria utilizar um buttercream vermelho colorido. Depois que eu passei o meu buttercream vermelho, agora eu vou fazer umas florzinhas. Eu utilizei aquele bico da Wilton Perlé, número 1 ou 2, se eu não me engano, bem pequenininho. Aí eu vou fazendo as bolinhas. Mas você pode fazer com um saco de confeitar, um saquinho, enche com o seu buttercream ou chantininho, faz um corte bem pequenininho e vai dando forma às pétalas à mão mesmo. Uma coisa que eu me esqueci é que sempre antes de iniciar uma decoração em cima do bento cake, é sempre bom você levar um tempo no freezer para ficar mais firme a cobertura, principalmente se for chantininho. O buttercream nem tanto, porque o buttercream ele é mais consistente. Depois eu venho com os meus dedinhos levemente molhadinho, só para tirar as pontinhas do bico, né, as marcas do bico. Depois eu venho com o saquinho preto e faço o sorriso e os olhinhos nas margaridas. Com o bico perlé, novamente, eu uso para me auxiliar a escrever em cima do bolo. No caso, eu escrevi Happy Day. E algo muito bacana do bento cake é que ele é um ótimo bolo para você treinar a sua escrita. Antes de vocês levarem ele para a caixinha, novamente, leva ao freezer para endurecer, para não borrar em volta do papel, do guardanapo, o que você for usar. Use uma espátula para te auxiliar a fazer isso também. E sempre dê preferência por papéis coloridos, papéis estampados, porque também isso é uma marca do bento cake. A embalagem ser decorada, a embalagem ter todo um esquema de fofura, vamos dizer assim. Aí você pode colocar adesivos na tampa, enfim, várias coisas. Agora eu vou embalar com bastante carinho, com bastante amor. Vou colocar um garfinho de madeira. No caso, eu nem usei o mais bonito, mas foi porque eu não encontrei mesmo. Coloco uma velinha, vou fechar, vou passar um laço bem bonitinho, vou colocar um adesivo.
Gente, imagina só você entregando isso de presente para alguém de aniversário, por delivery. Que surpresa que não vai ser!